Nós estamos aqui na profecia do beato Francisco Palau. E nós começamos, ele diz, o fim da sociedade moderna. Nós já começamos, né, anteontem, e hoje nós vamos começar. Então, vamos continuar. E hoje nós vamos continuar. À luz deste cometa se vê a obra de Satanás, aquele mistério de iniquidade que começou a se tramar contra a igreja, quando ela ainda estava em seus primórdios. Satanás, desencadeado, seduziu todos os reis e todos os príncipes da terra. Ele voltou suas espadas e cetros contra a igreja. Esta é sua obra. Certo? Então, a destruição da igreja é exatamente obra do demônio, obra do maligno. A destruição da igreja é tramada por Satanás desde o início da Santa Igreja. Primeiro ele perdeu o povo escolhido, ali os hebreus, e simplesmente foram castigados várias vezes por Deus, várias vezes voltaram para Deus, e tantas vezes quantas voltaram, escaparam de novo e terminaram em deuses e mais deuses pagãos. Deus, vendo isso, mandou o seu filho até a terra e disse, bom, o meu filho vai e ele vai fundar, então, uma nova igreja. Bom, meu filho, eles vão ouvir, não ouviram. Então, fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Tu és Pedro, sobre ti erguerei a minha igreja. E são palavras que estão no Evangelho. Aí então o Senhor fundou a nova igreja dele agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, para acolher aqueles todos que nele crescem. Muito bem, Satanás, vendo isso, já infiltrou Judas logo de cara, logo no início ali, no meio dos apóstolos. E se cumpre, então, a profecia da morte horrorosa que Jesus teve na cruz, depois aí de todo o suplício que ele sofreu na sua paixão, e pelo seu sangue e água, fundando então a igreja, por misericórdia, nos deixando um caminho de salvação seguro no mundo, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira, até o Papa Bento XVI. E aí então, meus irmãos, é claro que a guerra não ia parar por aí. Se com Judas ele não conseguiu deter Jesus, ficou pior, a igreja ficou muito maior, mas Jesus tinha dito que a hora que ele fosse erguido da terra ia atrair multidões de pessoas a ele. É o que aconteceu e acontece até hoje. Bom, meus irmãos, aí então vamos atacar então a igreja, o clero. Tentou de fora várias vezes destruir a igreja de fora, lá já começando com o louco do Diocleciano e outros imperadores romanos fanáticos pelos seus deuses, simplesmente matavam cristãos aí, como se corta mato aí no meio da estrada, etc., podando aí, ceifando as vidas de tantos santos da nossa igreja, torturando, querendo que apostatassem, matando no final, e aí fazendo mais santos. O sangue dos mártires jorrou mais e mais e mais fiéis, brotou muito mais fiéis, a igreja foi crescendo, foi aumentando, até chegar naquilo que nós vimos. Quem é mais velho aí, né? Quem tem o cabelinho branco já viu, no Brasil, ser o país mais católico do mundo. Porém, meus irmãos, as coisas não terminaram assim, porque usando aí os seus compadres comunistas, esse indivíduo, simplesmente Satanás, estou falando dele, simplesmente aí se infiltrou na nossa igreja aí pela porta da frente, né? É assim a pior heresia desde o Ários, da heresia ariana, que tinha tomado quase a igreja inteira. Agora é pior, eles tomaram mesmo o clero inteiro, a igreja inteira. Deu trabalho. Não podia ter um Santo Atanásio, um bispo como Santo Atanásio. Se tivesse de novo não, não vamos estragar os nossos planos, já fizemos essa burrada uma vez. Não conseguimos matar o que Deus não deixou. Agora não vai ter Atanásio nenhum para poder ser aí levantado contra nós. Foi assim. Eles se infiltraram desde a década de 30 na igreja, maciçamente, né, com seminaristas que eram comunistas e foram ordenados padres invalidamente, depois são bispos inválidos também, para invadir a igreja e destruir a igreja de dentro, até chegarmos finalmente a Jorge Mário Bergoglio. Você já viu o fim da história, como é que é. O homem trabalha e batalha para acabar mesmo com essa doutrina da Santa Igreja até o último restinho que tiver lá dentro. Trabalha direcionado para isso. Mas não vai conseguir. O demônio não vence. O demônio não vence porque o Senhor disse que as portas do inferno não poderão contra a igreja. E olha nós aqui nas igrejas domésticas. Também cumprindo profecias. Agora, várias profecias, inclusive do Papa Bento XVI, aí de 1969, que disse que a igreja política ia falir. Está falindo. Eu sempre digo isso, está falindo. Eu conheço as notícias.
E depois disso, então, simplesmente nas casas estaria a igreja pulverizada, sem a pompa e glória de antes, sem poder, mas muito firme na fé. Exatamente o que já está acontecendo. Você tem uma ideia, circula uma notícia aí, que simplesmente Jorge Mário Bergoglio fez um pronunciamento dizendo que os fundos de pensão do Vaticano estão aí indo mal e que ele espera de todos muito sacrifício. Os fundos de pensão estão indo mal, quer dizer, a aposentadoria dos cardeais aí, dos bispos, está indo pelo ralo. Só isso. Espera sacrifício, ou seja, analistas especializados dizem que simplesmente aí a médio prazo não vai ter mais aposentadoria para ninguém, porque simplesmente eles estão falindo o Vaticano. Mas isso estou falando faz tempo. E o Papa Bento XVI, muito antes de mim, em 1969, ele disse isso, que a igreja política ia falir. Está falindo. Ela está falindo. Acontece que ali é um Estado, né? Se realmente fosse mais transparente, nós veríamos que, na verdade, já até está praticamente com o pé na cova já, né? Já está falindo já mesmo, coisa de só um empurrãozinho e acabou. Porque é roubalheira. Onde a esquerda chega, eles vão à falência, né? As administrações na mão de esquerda vai à falência. Isso é a história política do Brasil, do mundo inteiro. Onde a esquerda chega, o negócio vai à falência. Então, meus irmãos, esse aí é Satanás, querendo aí simplesmente acabar com a Igreja de Cristo, tirar a fé das pessoas como está tirando, e nós continuamos com fé. Não é à toa que você vai ser atacado. É claro que você vai ser atacado pelas forças do inferno, aí que manda aí vizinhos, parentes, gente chata do seu serviço, marionetes de Satanás. Satanás faz assim, o bichinho vai perturbar você, né? Aquela coisa horrorosa, e nós continuamos sofrendo aí o assédio moral, exatamente o suplício moral, que é o mal do nosso século, como disse o Papa Bento XVI, São Bento XVI agora no céu, e sofreu tudo isso aí na pele. Meus irmãos e minhas irmãs, é o fim do mundo, é o fim dos tempos mesmo, acabou, não tem mais para onde ir. Na Europa, o indivíduo chega, o padre da paróquia, e instala uma inteligência artificial para as pessoas fazerem confissão. Então tem um Jesus lá digital, uma imagem de Jesus digital feia pra caramba, sinceramente, as que eu mando fazer na inteligência artificial são melhores, senão eu não pego. Mas, enfim, para ilustrar nossas matérias, né? Mas, enfim, feia, né? Imagem feia. E a pessoa entra no confessionário e não tem mais padre, agora tem uma imagem digital de Jesus que fala com ela. E não é que as pessoas vão confessar com a inteligência artificial, com uma voz que diz que é uma voz masculina, então já falam que é a voz de Jesus, né? Com uma voz ali falando o que a inteligência artificial fala. A boquinha lá do desenho mexe, o que fala? Passagens do Evangelho. Qual é a reação dos fiéis que vão fazer esse tipo de confissão? Me tocou muito. Odete, ele falou que eu precisava escutar, Odete, muito profundo o que ele falou. A frase que ele falou está aqui no meu coração, Odete, você não entende, tem que ir lá para perceber, Odete. Gente, está falando do Evangelho, são frases do Evangelho. Puxa vida, mas se as pessoas estão fascinadas com o Evangelho, de um lado, que bom. Queria saber se é o da Bíblia do século XVIII, com certeza não, né? Ah, que bom, né? E que outro lado, que péssimo. Como assim o teu padre não fala do Evangelho para você? O seu padre, entre aspas. Quando eu falo que é entre aspas, você acha que eu estou brincando? Que eu estou mentindo? Que eu estou aqui exagerando? As pessoas saíam de lá maravilhadas porque a imagem estava falando coisas muito pertinentes. E o que a imagem da inteligência artificial está falando? Evangelho, sim. Jesus é maravilhoso mesmo. E é muito mais maravilhoso na Bíblia do século XVIII, que é a verdadeira Bíblia, realmente a tradução verdadeira, no caso o nosso português aqui, lá da Bíblia do século XVIII em latim, lá da Bíblia do século IV em latim, que é a oficial, que é de São Jerônimo, a Vulgata. Sim, Jesus é maravilhoso mesmo. E quanto mais você pegar a Bíblia nossa do século XVIII, mais você vai se maravilhar. Mas tenha dó. Confessar com inteligência artificial. Eu quero ver quem vai ser o bergoliano simplesmente hipócrita agora, que vai dizer que a gente parece protestante porque está confessando direto com Jesus. Isso aí é protestante, tem que ser com o padre, filho. Então acontece o seguinte, Santa Faustina, a própria amada superiora, mandou ela confessar com Jesus. E tantos outros aí que nós já lemos histórias que foram perdoados porque não tinha padre por perto, confessou direto com Jesus, pediu perdão, pediu ajuda do Nosso Senhor e foi para o céu. Ou no mínimo foi para o purgatório, não caiu no inferno. Certo? E nós vamos confessar com quem? Com a inteligência artificial
Ah, daqui a pouco eles colocam aquelas imagens horríveis que eles falam que é Jesus e que é mentira. E a mídia daquelas luzes. Esse é Jesus. Ah! Não parece nem judeu. Como é que pode parecer Jesus? Não tem condição isso aí de ser Jesus. Certo? Porque a gente conhece a Sagrada Face de Tours. Essa é a face do Senhor, só que essa é a face chagada. É a face do Senhor ali, quando ele estava exatamente na via sacra, que levou aquele monte de pancada bordoada, depois ia apanhar bastante inchado, deformado. Essa é a face do sofrimento do Senhor por nós. Essa é a face do sacrifício do Senhor por nós. Essa é a face do Senhor mostrando para nós o amor que ele tem por nós, tudo que ele sofreu. Essa é a face verdadeira do Senhor na paixão. Depois, lá no Santo Sudário, é a face dele ressuscitada. Não tem nada a ver com o que essa gente da mídia faz, fica batendo, e tem católico ainda que é xarope da cabeça. Ai, que legal, que lindo. Odete, que lindo, Odete, vou para o meu Facebook. Ah, que lindo. Não tem nada a ver. Estão fazendo isso já há algumas décadas para combater o Santo Sudário. Agora saiu aí uma pesquisa que o Santo Sudário é verdadeiro, e a gente está sabendo disso faz tempo. Ah, teve um teste de carbono 14 na década de 80 que foi feito errado. Ah, a gente já sabia disso também. O Papa Bento XVI vai lá no Santo Sudário e fala o quê? Ele fala, essa aqui é a imagem de um homem que foi surrado, foi torturado, morreu numa cruz, tem coroado com a coroa de espinhos. Quem mais foi torturado e coroado com a coroa de espinhos e crucificado? Quem mais? Só Jesus, né? A mesma coisa de falar, é Jesus. Mas se ele abre a boca e fala isso, a mídia enterrava ele no dia seguinte, com os jornais todos, caminhão de jornal mentiroso lá, jogava do helicóptero, o caminhão e tudo, cheio de jornal na cabeça dele. Que é assim que eles fazem, ditadura da mídia, você não pode falar a verdade. Mas é claro que é o homem do Sudário, é claro que é Jesus. Sempre foi. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Sudário é verdadeiro, aquela é a face de Jesus ressuscitado, essa aqui é a face de Jesus na paixão, e nós, então, conhecemos o verdadeiro rosto de Jesus, não é daquela inteligência artificial feiosa, horrível que eles colocaram, e muito menos precisamos ir lá para a inteligência artificial falar para nós exatamente do Evangelho, porque nós temos o Evangelho aqui, ó, estudamos todo dia. Está aqui na nossa Bíblia do século XVIII e aqui no livro da Liturgia das Horas, todo dia. Não precisa não de inteligência artificial falar aquelas Bíblias comunistas, comunizadas, modernizadas. Esse é o ponto mais baixo que a igreja bergoliana já chegou. Mas quando a gente pensa que eles chegaram no pior, eles podem ser piores. Daqui a pouco vai ter confessionário da Mãe Terra. Você está duvidando? Você duvida? E daqui a pouco tem uma Pachamama lá fazendo confissão com a pessoa. Espera eles terem mulher de pada, se der tempo. Espere ter mulher de espadas para você ver como não põe uma mãe terra lá. Espera. Então, meus irmãos, nós sabemos que está acabando. Tudo isso é ação do demônio. Pessoas que fazem isso trabalham para o diabo e não para Deus. Completamente fora da doutrina da Santa Igreja, completamente errado. Está aqui mais uma vez as profecias aqui da Santa Igreja, reconhecidas pela Santa Igreja, que são aí verídicas e tanto são que estão acontecendo. Não vai poder nada contra a igreja doméstica, contra a verdadeira igreja de Deus, que o Senhor chamou para levar a igreja até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.